6 horas e 46 minutos e eu volto a falar sobre os efeitos das fortes chuvas que caíram na capital e no interior do estado este final de semana. Em Capela, lamentavelmente, 2 pessoas morreram e uma está desaparecida após o rompimento do trecho da rodovia SE 438, é o que você acompanha agora na tela da TV dos Sergipanos. Adriana Vieira, Bruno Santos e Flávia Cunha Silva estavam juntos em uma caminhonete preta na rodovia SE 438, conhecida como Rodovia Santa Clara, em Capela. Eles estavam prestando socorro a uma outra pessoa na enchente. Adriana e Flávia foram encontradas sem vida. Bruno ainda está desaparecido e a estrada cedeu por conta das fortes chuvas do domingo. Outro veículo também foi levado pela água na rodovia. O motorista, que estava sozinho, conseguiu escapar após se agarrar a uma árvore. De sábado a domingo, foi registrado um volume de mais de 121 milímetros de chuva. Uma força-tarefa do governo do estado se uniu a equipes da Prefeitura de Capela para conter os danos. Foram mais de 130 milímetros de água, para você ter ideia. Só a profundidade agora ali são de 6 metros, fora essa altura da pista. Então, foi muita água, e que é uma fatalidade da natureza, mas aqui está todo aqui para dar suporte. A ideia é que a gente possa fazer, muito parecido com o que aconteceu 2 anos atrás em Tobias Barreto, as manilhas não resistiram, a gente vai substituir isso aqui por uma ponte, que é uma rodovia antiga, e essas manilhas elas não dão conta do volume de água quando vem nessa proporção. Então, vamos fazer uma ponte aqui para que a gente possa dar uma rodovia mais segura, enfim, com mais condições de trânsito para os moradores e para aquelas pessoas que precisam transitar por aqui. E equipes de mergulho e resgate do Corpo de Bombeiros estiveram no local onde a cratera se abriu. A busca pelas vítimas seguiu até às 17 horas do domingo e deve ser retomada. O Corpo de Bombeiros iniciou o atendimento de imediato com nossas guarnições de mergulho e de resgate. Foram encontrados, infelizmente, 2 corpos do sexo feminino em óbito, um corpo do sexo masculino está desaparecido e uma vítima conseguiu sair do veículo com suas próprias forças. O Corpo de Bombeiros Militar do estado de Sergipe permanece incansavelmente procurando essa vítima desaparecida e os trabalhos só cessarão até que a referida vítima seja encontrada. Na Grande Aracaju, as chuvas também foram intensas no final de semana. Localidades como os conjuntos Albano Franco e Marcos Freire II, em Socorro, e também bairros Industrial, Ponto Novo e Lamarão, na capital, foram afetados. No bairro Santos Dumont, pedestres e motociclistas tiveram dificuldade para transitar. Nossa, mano! Em Maruim, moradores também registraram raios e trovões que acompanharam a chuva. Um hotel foi inundado com água barrenta na cidade de Carmópolis. Meu Deus do céu! Filma isso aqui comigo. Meu Deus do céu! Vai lá me falar comigo, que lá no céu não. Tem tronco de... Olha, o Corpo de Bombeiros retoma na manhã de hoje as buscas lá na cidade de Capela, no local onde a pista cedeu. Ontem foram encontrados os corpos de Flávia e Adriana e ainda está desaparecido o Bruno, das 3 pessoas que estavam em um dos veículos. No primeiro veículo, coisas de Deus, que só Deus pode explicar. O homem caiu, conseguiu segurar numa árvore e conseguiu se salvar. Ele, inclusive, dizia lá no local que tinha nascido de novo. De fato, nasceu de novo. O segundo carro, infelizmente, as pessoas não tiveram a mesma sorte. 3 pessoas estavam no carro, pessoas de uma mesma família e que vinham para Aracaju, estavam vindo para Aracaju para cuidar da parte burocrática de um velório de uma pessoa da família. Perceba, eles estavam vindo para Aracaju para
a parte burocrática de um velório de uma pessoa da família aqui na capital. E quando saíram de Capela, na madrugada, chovia muito, eles acabaram caindo neste buraco e, infelizmente, dois corpos já foram encontrados e o Bruno está desaparecido. Agora pela manhã, ontem no finalzinho da tarde, os homens e mulheres do Corpo de Bombeiros suspenderam as buscas em função da falta de visibilidade e essas buscas elas estão sendo retomadas agora pela manhã. Há uma comoção muito grande na cidade de Capela, eram pessoas muito queridas, conhecidas do dia a dia da cidade. A Prefeitura de Capela decretou luto oficial de 3 dias. O governo do estado, e aqui eu quero destacar inclusive a presença do governador, da primeira-dama lá no local. O governo do estado também decretou luto de 3 dias em função desta tragédia que aconteceu com essa família aí na cidade de Capela. Votos de pesar, de sentimentos, que Deus possa confortar essas pessoas, dar um pouco de paz, né, nesse momento de tanta dor. A pista, de acordo com o que disse o governador, é aquele acesso para Capela pela usina Santa Clara, é a pista mais nova, inclusive, de acesso a Capela. Essa pista, esse trecho deverá ficar interditado aí por volta de 1 ano. Você tem imagens aí feitas ontem, vê a quantidade de água, né, que tem no local, e esse trecho deve ficar interditado aí por volta de 1 ano, porque de acordo também com o governador, a orientação técnica é que aí seja construída uma ponte. Tem um riacho, e quando tem um riacho, o que é que se faz? Se colocam manilhas maiores para que a água possa passar pela pista. Só que como o volume de água foi muito grande, as manilhas não suportaram. A água passou por cima da pista e levou a pista, como você está vendo aí nas imagens. Então aí será construída uma ponte, você vê o governador, a primeira-dama, veja a quantidade de água, e aí será construída então uma ponte, e a previsão é que esse trecho fique interditado mais ou menos por um período de 1 ano. A qualquer momento nós vamos trazer mais informações. A nossa produção está em contato direto com o Corpo de Bombeiros para acompanhar exatamente a retomada das buscas agora pela manhã, porque ainda há uma pessoa desaparecida, o Bruno, né, e o Corpo de Bombeiros retoma agora pela manhã as buscas. Agora a gente vai voltar a falar com o repórter Douglas Magalhães, que tem mais informações sobre a repercussão, os efeitos das fortes chuvas que caíram na capital e também no interior do estado, especialmente na cidade de Capela, onde aconteceu aquela tragédia que nós já mostramos na primeira parte do programa. Abre aqui o telão, vamos até a Defesa Civil, onde está Douglas Magalhães. Com você, Douglas. O que era para chover em 1 mês, 30 dias, choveu em apenas 3 horas. E o resultado, todos vocês sabem, de informações, tanto na capital quanto no interior. A Defesa Civil continua monitorando. Nós vamos conversar com o Tenente-Coronel Queiroz, coordenador da Defesa Civil. Bom dia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Fábio Henrique. É isso mesmo. Desde o dia 9 que a Defesa Civil emitiu alerta sobre essas possibilidades de chuvas. Havia uma previsão inicialmente de 50 a 60 milímetros, mas ela ultrapassou em muito esse volume de chuva, chegando aí, como você bem disse, no dia 10 de janeiro, houve um quantitativo de chuvas de 60 milímetros de chuva, e esse quantitativo ocorreu em 3 horas. Então, e no mês, o que equivale a gente trabalhar no nível de 44 milímetros de chuva. Então foi muita chuva, uma chuva extraordinária. Houve o caso aí de Capela, que em um pouco mais de 48 horas, no acumulado de chuva, deu 181 milímetros, o que ocasionou ali o rompimento ali da SE, ali na Santa Clara. Então, infelizmente, 2 carros vieram a cair nesse rompimento dessa pista.
onde toda a estrutura do Estado ontem esteve no local, desde que a gente soube dessa situação e que a gente fez a busca, principalmente de um carro. Teve um sobrevivente do primeiro carro, mas o segundo carro, que havia 3 passageiros, a gente fez a busca dessas 2 pessoas que a gente conseguiu resgatar, mas infelizmente ainda temos uma que está desaparecida e que a gente está fazendo o resgate juntamente o Corpo de Bombeiros com toda a equipe de mergulhos, dos cães farejadores, para que a gente possa resgatar esse corpo o mais rápido possível. Além de Capela, quais foram os outros municípios que estiveram em alerta durante esses dias? Como eu falei, desde o dia 9 e 10, toda a Defesa Civil, toda a estrutura do Estado, o governador do Estado, o secretário Luiz Roberto da CEDURB, fez um informativo para que toda a estrutura do Estado estivesse pronta para dar resposta. A gente viu, quando se efetivou esse quantitativo de chuva, a estrutura do Estado estava presente na parte lá em Capela. Tivemos também em Laranjeiras, houve um deslocamento de massa, um deslizamento de massa de uma rocha. Tivemos lá para fazer uma avaliação, a Defesa Civil do Estado, junto com seus técnicos. Tivemos Ibuquim, que foi uma região que também foi afetada. Tivemos casos em Japaratuba, Capela, Itaporanga. Então, toda a região do nosso estado teve chuvas, uma com volumes menores e outra com volumes excessivos, principalmente aquela região ali de Japaratuba e Capela, que houve infelizmente esse rompimento da SSE, que não aguentou esse quantitativo de chuva extraordinária que ocorreu em um curto espaço de tempo. Quando há esse tipo de alerta, a preocupação maior com áreas onde tem rios, Estância, Lagarto, no caso da barragem Dionísio de Araújo Machado, também na cidade de Tobias Barreto. Isso, toda vez que há esse alerta de chuvas intensas nessa região, a gente se preocupa principalmente com a Grande Aracaju, que é São Cristóvão, Maruim, Riachuelo. A gente se preocupa em Tobias, que já houve uma situação também emergencial naquele município. Então são esses municípios que nos requerem, pelos históricos que ocorreram anteriormente, e a gente se preocupa mais. Mas não quer dizer que nenhum município está isento de ocorrer qualquer fato extraordinário, como ocorreu aí em vários municípios, chuvas acima da média mensal em pouco tempo, em 3 horas, como a gente já frisou. E em mais de 48 horas, 181 milímetros de chuva é muita chuva e traz transtornos, traz problemas, traz, infelizmente, desastres e, infelizmente, essas mortes que ocorreram lá em Capela. A capital também sofreu muito. No sábado à noite, uma chuva de aproximadamente 1h30 inundou praticamente toda a cidade. Sim, a gente tem 2 fatores aqui em Aracaju, principalmente a maré alta e as chuvas intensas. Se elas se congruírem nessa mesma ação, convergirem nessa mesma ação, então há uma problemática maior e Aracaju sofre principalmente a parte de alagamentos. Então é uma problemática também. O município de Aracaju tem uma defesa civil que ela dá as primeiras respostas, se solicitar a estrutura do Estado para que possa responder também para ajudar o município. A Defesa Civil do Estado está pronta para atender ao município de Aracaju, assim como os demais, como nos foi solicitado Boquim e Laranjeiras, e a Defesa Civil estava pronta para atender com a estrutura do Estado na parte de ações emergenciais nesses municípios. Coronel, este ano vamos ter um inverno combinando com Laninha. Também teremos problemas de maré. Isso remete a uma preocupação muito grande. Sim, a preocupação da gente tem a Laninha, que está atuando. Ela estava neutra e agora está atuando, e é que traz as chuvas, principalmente na região norte e nordeste, é o que nos preocupa. A gente sabe também que houve a mudança dos coordenadores municipais, que a gente capacitou anteriormente, e a gente precisa retomar essa capacitação. Aí peço um apelo aos prefeitos municipais eleitos, aqueles que ainda não nomearam seus coordenadores municipais, que o façam imediato, que a gente precisa capacitar esses coordenadores para que eles possam entender como a gente agir num caso de uma situação emergencial, para que a gente possa o município possa dar uma resposta primeiramente, para depois, caso necessite da ajuda do Estado, a gente possa utilizar a estrutura do Estado para fazer uma composição de forças para atuar no caso emergencial. Novo alerta deve ser emitido ainda hoje. Sim, a gente tem hoje um feedback, um trabalho junto ao CEMADEM e outros órgãos de monitoramento
para que a gente possa reposicionar em caso de haver um quantitativo de chuva. A gente deve encaminhar os alertas caso haja essa necessidade, e a gente encaminha isso aí para os municípios, coordenadores municipais de defesa civil, em onde a gente tem importante feedback das situações em cada município, onde a gente atua conforme é solicitado por esses coordenadores. Meses atrás foram instalados vários equipamentos de monitoramento em várias partes do estado. E isso serviu para esse evento de agora? Com certeza, a gente faz o monitoramento através dessas estações meteorológicas. Então a SEDURB, através de Luiz Roberto, sabendo da sensibilidade da gente ter um prognóstico geral de atuação, que a gente possa dar uma pronta resposta, ele instalou essas estações meteorológicas, que são 40 estações meteorológicas, onde com certeza até o final do ano a gente remete aos 75 municípios as estações meteorológicas, para que a gente possa, todo o estado está sendo monitorado, para que a gente de forma efetiva possa dar uma pronta resposta caso venha ocorrer umas chuvas de anormalidade e o município saia de uma situação de que ele não possa dar uma resposta, para que a gente, o estado, possa entrar com sua estrutura para dar uma pronta resposta e ajudar o município nas suas ações. Preocupação continua, céu nublado é sinal de mais chuvas. Sim, toda a preocupação, toda a defesa civil, toda a estrutura do estado, o governador do estado montou o gabinete de crise desde o sábado, quando essas chuvas se efetivaram. Então, todo o estado está mobilizado com sua estrutura para que venham a ocorrer algumas chuvas que saia da sua normalidade, para que a gente possa atuar de forma efetiva. A meteorologia tem aquela coisa, nesse momento a previsão de que vai chover daqui a pouco, já não existe mais essa possibilidade. Quer dizer que tem aquela questão surpresa. Sim, são variáveis, né? Tem a questão da maré, se combinar chuvas junto com maré dá os transtornos, tem as variáveis que a gente acha que vai chover 40, 30 milímetros, há um aumento desse volume de chuva, ou então às vezes nem ocorre, pode acontecer tudo ou nada, porque é uma previsão, variáveis, elas entram nesse circuito, então a gente precisa só estar monitorando e avaliando situações pontuais caso venha ocorrer. Os alertas estão sendo passados via SMS? Sim, via o 40199, junto aos coordenadores municipais de defesa civil, que eles informam aos prefeitos para deixarem toda a sua estrutura pronta para atuação. Então, quem quiser se cadastrar, ainda faço um apelo aqui via SMS, só é colocar o CEP do seu estabelecimento 40199 e ele recebe os avisos da Defesa Civil do Estado e assim também da Defesa Civil de Aracaju. É importante que a população recepcione essas informações para que se autopreserve, se autoproteja, para que não haja problemas relacionados aí a gente ter pessoas em óbito. A gente verificou aqui que 2.000 raios só no sábado caíram de nuvem para o solo, então foram descargas elétricas que caíram no solo. Felizmente não houve nenhuma situação aí, mas a população precisa estar preparada para se autoproteger. Quantos raios? 2.000 raios, um acumulado do fim de semana para cá, mais de 8.000 raios que caíram no nosso estado. Isso contabilizado pela Energisa, que ele tem todo um setor operacional para que possa dar as respostas também deles, e temos uma parceria com a Energisa que nos fornece essas informações, e é uma nova área de monitoramento que a gente faz junto com o sistema, para que a gente possa entender como está o processo de Estado, para que a gente possa deixar nossas equipes prontas para atuarem. Muito obrigado, tenha um bom dia. Nós que agradecemos, estamos à disposição. Pois aí a população deve ficar atenta, porque ainda hoje a Defesa Civil vai emitir um novo boletim, um novo alerta a qualquer momento, ainda hoje pela manhã, provavelmente. Eu volto ao estúdio com você, Fábio. Ok, mestre Douglas Magalhães, alguns dados me chamaram a atenção. 2.000 raios apenas no sábado à noite, 8.000 raios durante o final de semana. Como disse o coordenador da Defesa Civil, esses dados são coletados pela Energisa. Outro dado que me chamou a atenção, prefeitos do interior do estado que ainda não montaram Defesa Civil. É porque às vezes o prefeito avalia que Defesa Civil não dá voto, aí prefere criar secretaria para botar ex-vereador, enfim, para botar pessoas para fazer política e esquece de um órgão importantíssimo como é a Defesa Civil. Então você, prefeito, que não criou ainda a Defesa Civil, que o faça.
Nós vimos aqui há pouco, na entrevista com o prefeito Socorro, a importância da Defesa Civil e, de fato, o Stefson Barbosa e toda a sua equipe, eles trabalharam muito este final de semana. É importantíssimo que a cidade tenha uma Defesa Civil organizada. Outro detalhe, marés, né? Essa coincidência de chuva forte e maré alta, principalmente em cidades como Socorro, São Cristóvão, Aracaju, que sofrem muito o efeito da maré, graças a Deus que a maré, sábado à noite a maré estava baixa, então dá para escoar rapidamente a água que fica acumulada nas ruas.